A gente está na primeira aula, né, do nosso curso, dessa turma nova aqui do mês de maio de 2026, e a gente vai, né, dar as orientações iniciais para quem está começando, né? Sei que alguns de vocês já acessaram a plataforma, já começaram a assistir as aulas, mas para quem ainda não teve tempo, né, de acessar, basicamente a gente tem alguns módulos aqui dentro do nosso curso, né? Geralmente essa primeira aula eu dou mais uma pincelada, né, dá uma ideia ali do que é para fazer, e na segunda aula a gente acaba retomando se for necessário, depende muito da turma. Eu sempre gosto de, né, de abraçar a turma e dizer assim: "Ah, o nível da turma é esse, a gente vai acompanhar o nível de vocês, tá?". A gente programa mais ou menos 5 aulas ao vivo, porque são 5 atividades, mas pode ser que a gente precise de uma a mais ou 2 a mais. Realmente depende da necessidade de vocês, né, e da frequência em que vocês participam das aulas, né, para que eu consiga ter esse feedback e a gente poder entregar o máximo aí para vocês, né, que o meu objetivo não é só dizer: "Ah, fiz atividade", eu quero que de fato vocês aprendam, né, que consigam colocar ali em prática quando for trabalhar, se for fazer uma entrevista, consigam dominar o assunto de teste de software, né, então esse domínio é muito importante, porque vai dar segurança para vocês, principalmente quem está migrando de área, né. Às vezes é muito complicado a gente começar numa área nova, sem nem saber para onde vai, e eu vejo isso, né, essa necessidade dos alunos de entender mesmo. Às vezes também a gente tem muito termo técnico, né, para quem está chegando de outra área, né, como o Rodrigo, né, que falou que, né, trabalha com vendas, então vai ter muito termo técnico que é complicado, né, da gente pegar ali de cara e de início, mas quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ser, né, esse momento, tá bom? Então aqui, ó, praticamente, nós temos aula de fundamentos de testes, que é onde tem todos os conceitos. Eu super recomendo assistir uma vez, talvez até reassistir no futuro, caso eu faça alguma entrevista, porque tem praticamente todos os conceitos aqui nessa primeira aula. É a nossa aula-chave, né, que é quando vocês vão conseguir compreender de fato, né, do que se trata qualidade de software, né. E aqui a gente tem as primeiras atividades. Eu englobei, né, algumas atividades com o mesmo objetivo, né. Para quem assistiu a aula gravada, já sabe que nós temos os testes estáticos e os testes dinâmicos, né. Geralmente as pessoas trabalham só com teste dinâmico. Quem consegue me responder, quem já assistiu, né, a diferença do teste estático para o teste dinâmico, né, e por que que a gente classifica assim? Ou se não souber, ó, joinha para baixo, tá? Sem problema nenhum. Não quero deixar nenhum de vocês como desconfortável. É justamente só para a gente poder, né, aprimorar aí e facilitar nosso aprendizado, né? A gente vai ter uma forma de memorização, tá? Anne, eu não sei se está 100% certo, mas pelo que eu me lembro, os testes estáticos são antes da codificação, e aí os testes dinâmicos começam depois que já tem o código, né? Isso, perfeito, né? Simples assim, né? Você definiu exatamente o ponto-chave, né? Que é quando a gente trabalha, né, dessa forma. A gente chama de teste estático porque, de certa forma, a gente está fazendo uma atividade ali de verificação antes mesmo da codificação, e esse é o pulo do gato, tá? Eu quero trazer uma experiência para vocês que aconteceu essa semana, né, lá no trabalho. O pessoal está trabalhando agora com IA, né? Começou, até falei com a Geisa, né, que ainda não tinha começado, mas eu já vi, né, alguns desenvolvedores já provocando e já trazendo essa novidade. E eles estão trazendo justamente, né, o fluxo de desenvolvimento de software, né, orientado à especificação. Caramba, quando eu escutei isso, eu pensei: "Caramba, esse curso que a gente está tendo agora, ele é a chave para vocês se desenvolverem, né, e entrar justamente nesse novo boom, que é a inteligência artificial". Concordam comigo que isso vai ser o futuro? Não tem como a gente fugir, né, a gente não tem que ter medo, né, de usar a inteligência artificial, pelo contrário, eu acho que as pessoas que usarem, né, vão continuar no mercado, né, então não precisa ter medo, tá. Eu vejo que a área de qualidade de software, ela vai ser muito mais valorizada justamente para confirmar, né, se a inteligência artificial está gerando realmente um código válido ou não. Apesar de a gente saber que a própria inteligência artificial faz testes, mas quem vai validar, né, se esses testes são de fato, né, de confiança, se tem cobertura, né, suficiente, se tem realmente vários cenários de teste ali para abranger todas as possibilidades, né, do negócio. Concordam comigo que mesmo que a gente pense: "Ah, a IA vai substituir as pessoas", mas será que para a gente que é da área de qualidade, né, será que não vai ter, na verdade, mais oportunidades? Eu estou com essa expectativa, tá?
Quem concorda comigo, ou quem está em dúvida, né, joga aí, né, percebem? Então, a gente vai estar justamente trabalhando, né, eu super recomendo, né, assim, fazer essa atividade 1, muito bem feita, que é o teste estático. O que que isso significa? A Geisa trouxe, né, justamente um teste que a gente faz antes do pessoal codificar, imagina, um teste que você faz antes do código, e é exatamente esse é o objetivo, tá? Então eu estou trazendo um pouquinho, assim, mais, né, mais contexto, para valorizar mesmo, para que vocês percebam o quanto é importante essa atividade, porque muitas vezes você vai conhecer pessoas no mercado que vão trabalhar com você como QA e que vão estar pulando essa etapa, né? Eles vão estar de fato focando na criação de roteiros de testes e até muitos nem criam, né? E pulando mais ainda, né, na parte da execução de testes. Beleza? Ficou claro para vocês? Eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, porque assim, eu já trabalhei em algumas empresas, né, não só com qualidade, mas também tinha um processo de qualidade, e eu nunca tinha visto essa parte de teste estático, por isso que eu achei bem interessante, eu achei que é bem importante também, né, já ajuda bastante ali a pegar vários erros. E aí eu queria saber, mais da sua experiência mesmo do dia a dia, é bem comum o pessoal de qualidade usar isso mesmo? Porque eu nunca tinha visto, nunca nem tinha ouvido falar, na realidade. Exato, não é dessa forma, sabe? Eu meio que trago uma forma de fazer vocês pensarem. Eu uso essa técnica, né, da inspeção guiada, que é justamente o PBR, né, para trazer uma forma de fazer vocês pensarem no, né, no desenvolvimento em si. Eu vou trazer essa imagenzinha, ó, só para a gente entender, né, o que a Geisa comentou, e aí a gente consegue conversar mais facilmente. Então, como é que funciona, Geisa? É, o curso, né, ele é prático, né, como você está vendo, com atividades, e não necessariamente vai existir uma etapa no trabalho de vocês para vocês fazerem aquela inspeção, né? Mas vai existir essa etapa de análise de requisitos. Concorda, Geisa, que existe uma etapa que alguém escreve, né, e que muitos nem confirmam, né, se aquela escrita está correta, e deixa para encontrar os erros aqui, ó, né, já na validação, quando começa a usar o sistema, exercitar ali, e perceber que, e esquecemos desse detalhe, e tem uma regra de negócio que ninguém pensou, né, caramba, isso aqui está conflitando com o requisito de outra parte do sistema. Eu vejo que isso é muito comum, tá, Geisa? Então, realmente, você não vai encontrar, talvez você nem precise fazer a técnica de inspeção PBR exatamente como ela é. Mas com essa atividade, vai abrir aquele estalo em vocês de que, poxa, os requisitos parecem tão bonitos, tão bem escritos, né? Sendo que quando a gente começa a conflitar ali, confirmar as informações, a gente observa que tem erros ali, né? Que estão escondidos, que estão mascarados, certo? Então, eu concordo contigo, que não necessariamente a gente usa, mas serve para a gente trazer esse olhar mais aguçado, esse olhar crítico. Fala aí, Gabriel. Em cima disso aí, sobre a IA que você falou, eu acho que a IA pode ser uma grande aliada para nós, porque, mesmo sendo iniciante na área, eu tenho observado muitas pessoas usando da IA para fazer tudo, né? Como se a IA não tivesse margem de erros. Porque, no meu pensamento, eu acho que nada é capaz de substituir a inteligência humana. Ou seja, eu acredito que no futuro, se a IA for mal usada, podem haver também muitos sistemas sendo comprometidos e levando grandes prejuízos para empresas devido a isso, sabe? É uma coisa que eu tenho observado assim no dia a dia. Perfeito. Muito bem colocado, tá, Gabriel? E aí, ó, conforme a gente estava comentando, né, a Geisa comentou que o teste estático é feito antes da codificação, né? Então a gente tem todas essas três etapas que são feitas antes da codificação e são oportunidades para a gente conseguir justamente, né, fazer essa verificação aí dessa especificação que está sendo montada, que vai ser usada, né, pelos desenvolvedores para desenvolver o software, né? E muitas empresas, inclusive, nem fazem a documentação. E é o nosso, né, o problema é um calo no nosso pé, porque a gente precisa de algum documento para confirmar, né? Justamente que se aquelas informações que estão ali no software, nessa etapa de fato que ele já está desenvolvido, estão em conformidade com o que foi solicitado. Então, é exatamente aqui, ó, a linha de corte, né, para os nossos testes estáticos e os testes dinâmicos. Ficou claro para vocês, né, essa explicação do teste estático e dinâmico, de forma bem superficial mesmo, né, que a gente vai poder praticar em breve.
né, mas só para entender o conceito, né, um teste estático é feito aqui, ó, antes, né, dessa etapa de codificação, e o teste dinâmico, ele depende do software, né, sendo executado, para que a gente consiga, de fato, fazer esses testes. Então, precisa que ele tenha sido codificado, beleza? Joinha, ó, joinha para baixo, quem não entendeu, que a gente explica de novo. A aula funciona dessa forma, né? Sempre que vocês não entenderem, a gente volta, tá? A gente volta e vai, né, costurando até chegar lá, né, para vocês, tá?